A gente acredita que tem uma vertente do projeto que lida diretamente com essa espécie criticamente ameaçada. Então, essa apresentação visa um pouco explanar de forma geral algo sobre a biologia, um pouquinho sobre a espécie, mas a gente vai aprofundar nessas ações voltadas para a comunidade, na nossa região da Chapada dos Veadeiros. Ao meu lado está a coordenadora, diretora do Instituto Pato Mergulhão, a Gislaine Desconze, pesquisadora há mais de 15 anos também, que já trabalhou com aves aquáticas e hoje está lá nessa missão com o pato. Eu estou à frente aqui liderando a fala, porque ela está um pouco gripada, pediu para ficar mais de lado, mas a gente vai fazer uma dobradinha, tá, Gis? A gente tem um trabalho que o nome se chama Mergos para Sempre, porque a gente acredita que esse trabalho de conservação visa a manutenção da espécie in situ, mas hoje essa espécie vem sendo conservada fora da natureza, né, sob cuidados humanos. A gente recebe o apoio dessa empresa do interior de São Paulo, que o Alexandre apresentou ontem aqui também nesse espaço, a Bluestone. Então, graças a esse apoio, a gente consegue um recurso e gente em campo, né, para trabalhar e desenvolver materiais. A gente trouxe alguns materiais também para distribuir para vocês. Atua na Chapada dos Veadeiros e a gente tem um nome mais específico, pato água gente, né? Por que não, né? Então, a gente lida com uma espécie tão singular, né? O embaixador das águas do Brasil, símbolo das águas, então, mas nós também estamos sobrevivendo ao mesmo tempo que o pato. Então, da mesma forma que a gente tem direito de sobreviver, a gente também tenta levar, né, as pessoas essa consciência, essa voz do pato, que também tem o direito de sobreviver como qualquer outra espécie. Aqui é só uma lista, né, das espécies que a IUCN levantou há alguns anos atrás, das aves aquáticas, né, globalmente ameaçadas. Então, eles listaram ali criticamente ameaçadas 28, dentre as quais a última ali em vermelho é o Numenos borealis, que já foi extinto, é uma espécie que tinha a sua reprodução no norte e vinha para cá, né, migrava para o sul. E dentro da lista também o Brazilian merganser, né, que é o Mergus octococeaceus, aí, o pato mergulhão. Então aqui é só para a gente explanar de forma geral o que é o criticamente ameaçado, né, dentro dos status, né, dos níveis de ameaça, né. Então a IUCN, para fazer essa lista vermelha das espécies ameaçadas, né, e depois gerar esse infográfico aí de status de ameaça, né, que vai desde pouco preocupante até o extinto, né, que é o extinto na natureza antes, enfim, o pato está ali 2 níveis antes, que é aquele vermelhinho criticamente ameaçado, quando eles conseguem ter dados ou não dados suficientes, né. Para você ter uma ideia, o pato mergulhão ele já viveu no passado na bacia do Rio Paraná, no Paraguai, na Argentina, aqui nos Hermanos, né, na região do Rio Misiones, e está extinto lá naquela natureza há mais de 40, 80 anos, né, nessas regiões. Hoje ele está restrito a 3 pequenas populações, coincidentemente no Cerrado brasileiro, mas não é uma ave tipicamente do Cerrado, né? Mas hoje a gente pode dizer que ele está vivendo nesse bioma. Então, uma população a maior, entre 100 e 150 indivíduos na Serra da Canastra. Nós, na Chapada dos Veadeiros, a gente estima aí entre 70, no máximo 90 indivíduos, e de 20 a 25 no Jalapão, no Tocantins. Num único rio lá no Jalapão, que é o Rio Novo. Então, a gente fez um mapeamento, essa imagem é mais para ilustrar a espécie, mas na Chapada dos Veadeiros, hoje a gente atua num território de mais de 800 mil hectares. Então, a gente se restringiu a uma área chamada APA de Pouso Alto. Visitamos mais de 16 rios monitorados ao longo dos últimos 5 anos. Talvez percorremos já mais de 2.000 quilômetros de esforço amostral de campo. Então, a gente fala que nosso trabalho percorre um transecto linear, né, um esforço de rio. A gente chama isso de percurso de rio embarcado, ora feito com caiaques, ou percurso de rio a pé, caminhando, né? Então, a gente tem uma média ali de 13, 15 quilômetros de percurso caminhando, e média de 20 a 30, né, quando é embarcado. Soma esses esforços, encontra os patos. São espécies territorialistas, ficam numa área de vida dentro do rio. Então, ele tem aquele segmento onde ele tem o sítio reprodutivo, tem o seu recurso, o seu alimento. Ele fica ali entre 10 e 15 quilômetros de rio, e a gente percebe nitidamente esses pontos, né, de início e, às vezes, final, né, de território. Então, quem que é o pato mergulhão, né? É uma das 17 espécies criticamente ameaçadas, né, no total de 120 consideradas globalmente ameaçadas, né, de um levantamento aí do pessoal da SAVE Brasil.
Ele hoje ele é considerado totalmente dependente de áreas úmidas, né, uma espécie de ave aquática, então que ele vive dentro do rio, anda pelos rios. Dificilmente ele sai da calha do rio, né, a menos que estão se dispersando os juvenis. Então esse é mais ou menos o comportamento dele, né? É um pescador ativo, né, com acurado senso visual. Aqui, por curiosidade, a gente colocou alguns nomes, a gente acha interessante, né? Então, para os nossos amigos que falam espanhol, né, é o pato cerruto, né? Ou Brazilian merganse em inglês, né? O nome dele vem com referência a essa característica peculiar do penacho nucal, né, que tem em torno de, quando fizeram lá o SIC, fez o levantamento, e o Linneu fez a descrição, 8 cerdas, né, então, dos 8 penachos nucais, é a característica mais marcante. E mergus, porque ele é um mergulhador, né, um mergulhador ou nadador. A alimentação dele, então, é basicamente, a dieta é feita por peixes, e ele come alguns peixes grandes, de até 20 centímetros, mas também tem registros, o Tom, que trabalha com pato na canastra, tem fotos belíssimas de ele comendo larvas de insetos, né, de plecóptera, tricóptera, as larvas grandes, né, de odonata também, né, que são aquelas libélulas, ele se alimenta dessas larvas. Então aqui é o território que a gente atua, né, nossa área de estudo dentro da Chapada dos Veadeiros. Nesse verde mais escurinho, esmaecido no centro da imagem do mapa, é a área do Parque Nacional, com uma área de ampliação que se estendeu mais a leste, né, que foi em 2017 essa ampliação, ele tinha 65 mil hectares, hoje tem 240. E a área verde mais clarinha, maior, é a APA de Pouso Alto, que tem mais de 820 mil hectares, né? Parque Nacional com 240, a APA de Pouso Alto 870. O verdezinho mais vivo, verde folha, é um território quilombola, é o maior quilombo do Brasil, ali em Goiás, divisa com Tocantins, né, o quilombo Calunga. É a única área quilombola demarcada com georreferenciamento do Brasil. É uma região onde tem um dos maiores municípios do Brasil, o município de Cavalcante, aliás, o segundo maior município do estado de Goiás. O prefeito é um quilombola, é o primeiro quilombola afro, né, descendente prefeito eleito no Brasil. Então, é uma região muito importante, mas, infelizmente, a gente não encontrou pato mergulhão naquele território, né? Então, é uma área muito potencial, nós temos relatos históricos dos moradores de que havia o pato mergulhão nesse território, nos rios. E o que a gente tem mais, tecnicamente falando, de pesquisadores que andaram por lá, né, na década de 40, talvez, no Rio Paranã, registros do pato mergulhão. Nossa equipe andou pelo Rio Paranã, mais de 80 quilômetros nesse rio, não encontramos o pato, apenas em um dos seus afluentes, né, nessa área mais a leste. Esse aqui é o resultado de um trabalho que nós fizemos, eu vou mostrar mais à frente, falar e comentar desse mapa. Então, tem uma série de também unidades de conservação na região, né, acho que, se não dos estados, ali Goiás e o município de Alto Paraíso, onde tem mais RPPNs, né, as reservas particulares do patrimônio natural. E isso converge com um esforço grande ao entorno do Parque Nacional. O que nós tivemos de descoberta, né? Uma estimativa populacional atualizada, que a Gislaine fez um levantamento em 2012, publicou na sua dissertação de mestrado, que a população girava em torno de 50 indivíduos de patos mergulhões. Depois a gente começou um esforço sistemático pela natureza, nesses 16 rios que eu mencionei, nessa área total. Então, a gente expandiu a área de estudo. Então, com esse incremento da área de estudo, a gente descobriu que a população estimativa, né, estimada, se ampliou, mas gira em torno do que era esperado pelo grupo do Brasil, né, do PAN, do pato mergulhão, que era a estimativa de 200 a 250 indivíduos na natureza, né, e a gente considera os indivíduos adultos. Nós descobrimos 10 trechos ocupados por casais de pato mergulhão, né, que é um feito inédito para a região, porque pouco se sabia onde se viviam esses patos e onde eles estavam. Então, com descidas sistemáticas, a gente começou a descobrir essas áreas de vida, para ele ter esse comportamento territorialista, com sítio reprodutivo, com ninho ativo, até para poder suportar as coletas de ovos que vão abastecer o cativeiro, né, a reprodução sob cuidados humanos. Esse aqui é mais um mapinha aí desses trechos ocupados, estão aqui nesses pontinhos, né, vermelho, por onde a gente trabalhou, na área mais ao sul da APA, mas a gente tem alguns trechos ocupados mais ao norte. A gente nota que talvez, né, no passado, havia uma conexão entre o que seria o Rio Tocantins Nacional, que hoje ele foi barrado no reservatório de Serra da Mesa, em Niquelândia, recebendo o Rio Maranhão e o Tocantinzinho. Então, talvez essa área aqui isolou as populações mais ao norte, que havia uma conectividade entre o rio, né,
das populações ao sul. E agora eu vou entrar no que seria mais específico, né, para esse diálogo sobre educação, que a gente acredita que é um trabalho de transformação, então é um trabalho de formiguinha, a longo prazo, né, então a gente tem que pensar em projetos aí ao longo de 20 anos, né, isso que é bacana. A gente não sabe se vai chegar lá um dia, mas todo ano a gente procura dar continuidade, e a continuidade que é o mais importante, né, para essas novas gerações que seguem, né, e também vão sobreviver, terem que sobreviver, né, assim como nós, né, que estamos indo. Bom, a gente acredita que a educomunicação é uma ferramenta, né, que integra esses espaços escolares, ou os ambientes de aprendizagem, né. Então a gente aproveita dessa estrutura que existe do Estado, né, em parceria com as escolas, e entra com o tema, a temática do Pato Mergulhão como um tema transversal para apresentar, né, o trabalho e a importância desse cuidado com a espécie e com a água, né? Então, aqui é uma lista de materiais que nós fizemos. Esse foi um guia, uma espécie de um souvenir da Chapada, né, em parceria com o fotógrafo Renato Rizaro, e apoio e parceria de outros fotógrafos de aves que estão aqui, né, por exemplo, o João Quental cedeu foto. Nós fizemos um trabalho de lista, de seleção de espécies, aquelas que deveriam entrar, e nada mais como um pato mergulhão na capa, aí, meio espevitado, meio esquisito. Não era a melhor foto que a gente queria escolher para a capa, mas como o material ele é na vertical, né, e o pato é um shape na horizontal, a gente teve que se debruçar e teve que escolher fazer uma foto que a gente tinha com ele mais, com esse pescoço esticado para caber, né, na capa do guia, ele ficar em destaque. Ao fundo é uma cachoeira do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, a gente fez uma montagem, né, ele não está no ambiente natural, a gente fez uma montagem com essa foto aí de longa exposição atrás, né, e a do pato na frente, que na época era o diretor do Parque Nacional, Fernando Tadagiba, cedeu essa foto das Cachoeiras da Boa Sorte, né, ou Corredeiras do Parque Nacional. Foi uma tiragem de pelo menos 3.000, né, exemplares, e em 2 anos aí se exauriram, né? A gente foi distribuindo aos poucos, em outros locais alguns parceiros, como a cidade turística, pegaram a preço de custo e fizeram a revenda ali para os turistas, né, para ir divulgando esse trabalho de observação de aves também, que é muito importante na região. Nós fizemos também, mais ou menos em 2020 ou 2021, um trabalho de dobradura para as crianças na escola, né, então, material ali de recorte e cola, né, um modelinho do pato mergulhão para ficar na mesa, enfim, para ficar na mesa ali da escola, do professor. Foi super sucesso, aí as crianças amaram, né? Elas adoram esse tipo de coisa, trabalho manual, trabalho artístico. Então, acho que foi uma ideia interessante, que isso partiu de um material nosso, que é um manual, né, da marca ali, do projeto, e aí a gente gerou esse resultado. Esse já foi um outro trabalho que a gente desenvolveu em parceria com a Eletrobras Furnas, de um projeto de 2022, né? E a gente usou uma ferramenta social chamada cartografia social, e a gente adaptou para hidrocartografia social, onde a gente rodou todo o território. São mais de 6, são pelo menos 6 ou 7 municípios, e com as populações ribeirinhas, né, e comunidades que vivem próximo dos rios, e principalmente onde tem a ocorrência do pato, foi passado questionários, né, com formulários de perguntas, sobre o uso, né, da água e da região. Então, a gente fez esse tipo de levantamento e gerou esse resultado. Então, onde, por exemplo, tem um ponto alaranjado mais intenso, é onde tem um registro confirmado da espécie, e em alguns pontos tem a comunidade que conhece e não conhece. E onde tem um ponto, que não vai dar para ver muito bem, mas nessa coloração tom verde de fundo, com um patinho, é onde houve relato oral da espécie, e a gente não conseguiu coincidir com a presença da espécie. Então, tem relatos ou registros históricos. Aqui foi também um outro tipo de publicação que nós fizemos, que explica mais sobre a biologia, a morfologia do pato, né, com a intenção de levar para as crianças. E embaixo tem uma informação importante, porque a gente lida com ele num ambiente, numa cidade, né, numa região turística, e existe um conflito ali de interesse, porque a visitação aumenta muito, bem na época reprodutiva, que é nos meses de maio até setembro. Então, o pato ele inicia sua etapa reprodutiva com preparo fisiológico, mudança hormonal, cortejo, ali entre meados de maio e junho, e depois postura dos ovos,
e aí a gente tem uma variação do padrão aí de postura e nascimento dos filhotes entre junho, julho até agosto, né? Pode ter nascimento mais tardio. Então, é uma informação importante que leva para o público em geral. Em parceria com o Alexandre, né, ele conduz uma websérie, um canal muito legal no YouTube, chama Le Vet Zoo. Eu super recomendo. E ele sempre veicula e acha importante, né, falar da conservação de várias espécies que ele trabalha, e uma delas é do pato, e a gente sempre está em parceria, ele vai para lá, a gente grava, né, ele teve semana passada, a gente gravou. Então, tem essas webséries realizadas na nossa região. Esse é um material que a gente trouxe, a gente quer distribuir, para mim é o material mais legal, assim, é o melhor. Ele é inédito para o pato, mas ele não é um material 100% inédito. A gente pegou um exemplo da onça, num encontro que a gente estava, eu não me lembro, era uma dobradura com esses cortes, bem interessante. Então, a gente aproveitou o formato gráfico e fizemos nosso material, né, com uma pessoa de diagramação. Então, a gente chama ele de Manual de Boas Práticas, porque aqui, nesses triângulos coloridos, a gente dá uma informação mais detalhada para o visitante, seja um observador de ave, ou um proprietário de atrativo turístico, ou um guia de turismo, ou um morador. Como ele deveria se comportar, se ele está num ambiente onde é possível encontrar o pato, se é área de ocorrência. Então, a gente entregou esse material em vários locais onde a gente sabe que vive o pato mergulhão, para informar quem está lá, né? E com muitas informações mais detalhadas. Esse é o verso da dobradura, né, com a informação mais detalhada sobre a espécie, tem inúmeras informações, é um resumo geral aí, né. Nós também fizemos adesivos, né, para distribuição em geral, trouxemos aqui esses adesivos. A gente realizou também pelo menos 10 programas de rádio, na rádio comunitária da cidade, a gente deu o nome de Ecotoque, né, a Hora do Pato, com informações também, com relatos de moradores, né, com sonoplastia, ficou bem bacana. Esse material a gente pensa ainda agora evoluir e transformar ele para um podcast, né, para essas plataformas e divulgar mais. Aqui foi um trabalho em parceria com um editorial da Folha de São Paulo, que, se eu não me engano, ano passado ou retrasado, eles fizeram uma publicação de fascículos aos domingos, 30 fascículos de espécies ameaçadas, e quem fechou a obra foi o Pato Mergulhão, foi a 30ª publicação, e nós trabalhamos com uma revisão técnica, né, com texto técnico, cedemos fotos lá do nosso trabalho para compor esse material muito interessante para adultos e crianças. Ficou muito bonito esse material. Aqui é um resumo de boletins, né, que a gente emite semestralmente, né, um boletim geral das nossas ações. Só que é um material online, né, que a gente publica. E aí ele tem esse formato. Foi feito também de forma espontânea e, ao mesmo tempo, em parceria com uma pessoa de Brasília, que é a Mangala Bloch. Ela todo ano publica um calendário lunar, né, bem estilizado, esse calendário num formato mais landscape, né? E ela fez essa série, todo ano ela faz uma série de um animal, né, do cerrado, e aí ela publicou com o pato mergulhão. Esse é um outro trabalho que é um infográfico publicado num TCC, num trabalho de conclusão de curso de uma atuante do projeto, a Silmara Vilas Boas, e aí ela fez um trabalho de educação ambiental nas escolas. E aqui está a nossa equipe atuando hoje, esse ano 2025. Estamos com uma dupla aí de comunicação, assistente de educação ambiental, os apoios que nós recebemos, né? Bird Conservation Fund, foi uma espécie de uma vaquinha, né, feita nos Estados Unidos, e outras instituições, né? Quero agradecer a todos vocês pela presença, pela atenção. Estou disponível aí para mais alguma pergunta ou esclarecimento. Obrigado.